paz do Senhor, criançada! Amém! Café da tarde hoje não teve, né? Não. A paz do Senhor, criançada! Amém! Eita glória, esse foi direto do céu. Ó, criança, cá pra nós. Essa atitude aqui foi bonita? Não. Nem um pouco. Nem um pouco. Ficou com medo? Eu consegui botar um pouquinho de medo? Não foi, né, criança? Bom, o tio Léo apenas retratou um pouquinho aqui do nosso personagem, de um homem que veio à Terra e ele era um catiquinho, um pouquinho, muito assim. Nós até cantamos uma canção dele aqui nessa tarde. Alguém ousa dizer o nome dele? Pedro. Nossa, ficar com criança inteligente é isso aí, né? Responde na ponta da língua. Nós são rápidos. Pedro, criança. E Pedro, ele era assim, ele era um pouco explosivo, falava sem pensar, tomava a frente das coisas, e assim era o perfil. Não pensava muito, gostava em vez de brigar. Isso agrada o Pai do Céu? Não. E Pedro, ele era, pescador. Parece uma rede, gente? Parece, né? Ele era pescador, essa era a sua função. E um belo dia, Pedro, ele estava lá, pescando, normal, fazendo sua atividade, meio temperamento, né, nervoso, mexe aqui não, isso aqui é meu, e lá. Aí até que ele encontra, né, ou é encontrado por um homem que mudaria, transformaria, construiria uma história nova para a vida de Pedro. Ali ele encontrou um homem chamado Jesus. Jesus, muito bem, né? Vocês são inteligentes. Exatamente, Jesus. Naquele encontro, Jesus se torna o professor de Pedro. E Pedro, um aluno exemplar, vamos colocar assim. Sabe por quê? Em tudo ele estava. Qualquer coisa que acontecia, Pedro, mas assim, ele tomava, né, umas lapadas de vez em quando, um puxão de orelha, mas ele era muito participativo. Vocês concordam comigo? Sim. E naquele momento começa uma história na vida de Pedro diferente de tudo que ele já tinha vivenciado. E aí Pedro, com toda aquela experiência, coisas sobrenaturais acontecem e Pedro pode presenciar e ver essas coisas sobrenaturais também acontecer em sua vida. Me faz lembrar, Tiago, de um episódio que para mim, Pedro, ele foi o protagonista. Eu acho que a gente até cantou ele aqui, esse episódio, é quando Pedro anda por cima, sobre as águas. Bom, acredito que nem todo mundo aqui conhece essa história, não é verdade? Eu vou dar uma pincelada nela para vocês. Aí eu trouxe aqui algumas coisinhas que vão ajudar. Gente, esqueci de apresentar o meu Pedro, né? Olá, criançada! Ele vai me ajudar, gente. Já estava deixando ali, estava me chamando a atenção aqui. Bom, Pedro vai continuar ali no cantinho, que agora o tio Léo, tem que mostrar mais algumas coisinhas aqui. Bom, deixa eu botar isso aqui para baixo. E vocês, essa palavra, tá? Essa história está na Bíblia, tá? Vale ressaltar. O tio Léo não está inventando. Ela foi escrita há muito tempo atrás. E aqui conta a história de Pedro. Lá em Mateus, hein? Bom, vamos então à nossa história. O tio Léo pegou no celular da cama dele. Acho
que é fronha o nome disso, né? Ó, vocês estão rindo de mim? Olha, gente, olha. Vocês pensam que isso daqui é um mar. Me ajuda. Oxe, já estou pegando, ó. Agora é o caipira aqui. Ó, mais um, né? Mais um. Vai dar falta lá minha mãe, não. Ó, vocês estão vendo o mar aqui? Sim! Eita, glória, olhos da fé. Criança frente é outra coisa. Bom, vamos lá. Esse aqui vai ser o barco, ok? Que os discípulos estarão. E agora, os nossos, né, personagens que decidiram vir também para ajudar a gente. Não podia faltar Pedro. Olha aí. Tá? Pedro, só simbolizando, tá bom, gente? Aí vai que o tio Léo, então, tá um pouco nervoso, vai lembrar o nome de todo mundo. Vai não errar e passar vergonha, vai ser todo mundo João, brincadeira. Só não vou citar o nome. Mas olha aqui, ó. Não sei de quem que era essa revista, mas o tio Léo recortou. E vamos que vamos. Eu vou começar a nossa história. Mas de quem for, vai estar faltando algumas coisas, né? Não, espero que o pastor Timóteo não esteja aqui no meio. Senão você é descredenciado. Bom, acho que foi. Criança, ó, vamos imaginar que isso aqui é um navio, tá? Barco, né? Um barco. Senão já está querendo exagerar na vontade. Eu estou inspirado, me empolguei ali. Bom, aí o que acontece? Antes do barco ir para lá, o que aconteceu? Jesus estava ali com seus discípulos, ensinando a multidão, falando ali para todos. Aí Jesus fala assim, ó, ei, vocês dois, passa para cá. Vocês vão na frente, vou despedir aqui a multidão e eu vou orar também ao Pai. Sozinho, hein? Vocês vão na frente adiantando. Puxa a carruagem aí, né? Aí os discípulos, tá bom, mestre, nós iremos. E lá se foram eles. E eles estão lá no barquinho. Minha sonoplastia fica aí ligada. Oh, glória, aleluia. Agora o barco não quer ficar. Foi, eita glória. Isso aí é batata. Bom, aí eles foram pro barquinho e o vento começou. Aí vai vir aquela propaganda. Vocês... E aí o vento pra lá. Pode deixar, deixa eu usar. Um vento pra lá, pra cá. E eles já com as pernas assim, vamos levantar naturalmente, tremendo, assustados. E aí, de repente, criança, quem vem? Não é que vocês estão pensando, tá? É pastor Deus. Olha, aí ele vê assim, nós achando que ia morrer sozinho. Aí eles olham assim, um vulto. Oh meu Deus, agora nós morre por um fantasma. Já assustado, não vai ser mais afogado, não. Aí Jesus vai chegando. E eles olham, não, é Jesus. Aí o outro conta é Jesus. Aí quem que aparece? Eita, agora, ousado, isso pode deixar. Chega Pedro lá no barco. Certo mesmo, Jesus. Deixa eu ir ter com você. Deixa eu até aí também, quero andar sobre as águas. Gente, abre um parente, tá para nós. Quem teria aqui essa ousadia? Eu não. Ó, pensem lá no barco, um vento, um frio, quase afundando, um vulto. Mesmo que eu tivesse visto Jesus, ainda tinha que tocar. Brincadeira, né? Momento, brincadeira. Aí
Pedro ousa em dizer: quero ir aí também, se é o Senhor. Aí, criança, vamos ser esse Pedro aqui, ó. Cadê meu Pedro? Ah, Pedro tá aqui atrás. Camisa xadrez, né? Igual o tio Léo. Aí Pedro vem, olha lá. E ele desce do barquinho já tá quase afundando, né? Pode ver. E aí ele sai, ele vai caminhando, de repente o vento bate mais forte. E Pedro começa a afogar, Jesus corre lá, ó, levanta Pedro, pode e acalma aquela tempestade. Eita, você pode dar glória a Deus. Ó, Jesus entrou no barco, acalmou a tempestade e foi uma bonança danada. Mas ó, deixa eu falar para vocês. Deixa eu guardar eles aqui. Pedro, se ele não fosse ousado do jeito que ele teria vivenciado essa experiência? Não. Dos discípulos, ele foi o único a passar por esse grande sobrenatural. Até hoje eu não vi um que andasse sobre as águas. Não é verdade? Então, olha, quando aquela característica natural da pessoa é utilizada para a coisa certa. A experiência que Pedro teve por ser ousado na sua maneira de ser. Olha que bênção. E aí, Pedro ali todo bolo, acredito, né? Passou nervosinho, bebeu um pouquinho de água, mas está tudo bem, passar bem. Mas deve ter ficado uma felicidade que só, não é verdade? Depois de tudo isso que aconteceu na vida de Pedro, bom, deixa eu pegar Pedro, né? Que ele trouxe um peso danado nas costas. Tem que usar, né? Né? Fala, né, Pedro? Pedro, então, depois todo feliz, vocês acham, criança, que Pedro, depois de ver todo esse sobrenatural, depois de ver pessoas sendo curadas, sendo voltar a enxergar, e por aí vai, vocês acham que ele mudou aquela essência de falar sem pensar, de ser brigão? O que vocês acham depois de ver tudo isso? Sim? Não? A plateia está dividida, hein? Glória. Então, vamos continuar a história? Saberemos. Aí Pedro continua tendo algumas experiências ao lado do seu professor, que é Jesus. E aí, um belo dia, Jesus vai conversar com seus discípulos. E ele vai falar assim: olha, está para chegar o dia que eu serei crucificado. Me levarão. Não estou parafraseando. Nesse momento, Pedro, ousado do jeito que era, e Jesus: não, ninguém vai te tocar não. Que isso? Você está doido? Estou do teu lado, te defendo. Aí Jesus vira: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Aí ele: não vou não, estou contigo e não abro. Passou-se os dias, passou-se mais um catiquinho, chega o grande dia. E aí, de repente, escuta um barulho. Um monte de soldados se aproximando, perto de Jesus. Pedro já boladão ali na situação, vendo que o negócio está ficando estreito. E aí um soldado ousa encostar em Jesus. Aí Pedro pega a sua espada e fala assim: ô, agora não. Desembanha uma espada lá de um soldado lá e ó, corta a orelha do soldado. Aí Jesus, com todo amor, maior que tudo, né, Pedro? Com todo amor, cola a orelha do soldado e dá mais uma lição para Pedro, mostrando que não é contra a carne a nossa luta, que a nossa luta é espiritual. E aí, Pedro então larga aquela espada, mais uma lição aprendida,
Jesus é levado pelos soldados, Pedro e os demais discípulos, não sei o que aconteceu, mas se desesperaram. Não sei, a parte humana de Pedro falou mais alto. Parece que se esqueceu de com quem ele andava. E ele sai desnorteado por ali, desesperado. Levaram ele, não sabendo mais quem. Aí chega alguém e fala assim: ei, você andava com Jesus. Aí Pedro: não, quem é Jesus? Aí outro: olha, ele fala como um dos discípulos de Jesus. Aí ele muda de assunto: não, isso, o ampim, o angu, muda de assunto. Aí de repente outro fala assim: não, tu é sim, tu é o filho de, tu é um dos discípulos que andava com Jesus. Aí, não sou, não conheço esse Jesus. E naquele momento, criança, o galo cantou. E Pedro, criança, se lembrou: não, eu neguei a Jesus. Não, o que eu fiz na minha vida? E naquele momento, criança, Pedro se desespera. A ficha cai naquele momento. Vamos abrir um parênteses? Quando nós, cientes do pecado, e brincamos com ele, e caímos da cilada, e nos damos conta daquela situação, lembrem daquela sensação, aquele remorso, aquela dor no peito. Você chega assim: meu Deus, eu sou pamonha, que ódio de mim. Esse era o remorso. E Pedro, ele volta a fazer o quê? A pescar. Passam-se 3 dias, Jesus então ressuscita, e passa mais alguns dias, Jesus vai ter com alguns discípulos. E aí, um belo dia, Jesus ele foi à beira da praia. E quem que ele avistou lá? Pedro. E aí ele fala com Pedro. Aí começa um diálogo muito lindo. Aí ele fala: Pedro, envergonhado, quem sabe não conseguindo olhar nos olhos de Jesus, achando que a história dele tinha acabado. Porque ele tinha voltado a pescar, sabia do erro que tinha cometido. E por 3 vezes, Jesus lhe faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, cuida dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, sabes? Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, 3ª vez, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Nesse momento, houve uma cura em 3 áreas na vida de Pedro: espiritual, emocional e física. Porque a partir daquele momento, Jesus demonstra a Pedro que por mais que em algum determinado momento ele falhou, ele tem poder para voltar a reconstruir a história de Pedro. Glória a Deus, aleluia. E aí Pedro, ele se conscientiza que ele não veio para pescar, mas ele veio para pescar homens. Lembra lá do início? Jesus retorna na sua essência. Quantas vezes na nossa caminhada a gente abandona o que Deus nos entregou? Por algumas falhas, por algumas caídas. Mas Jesus, nessa noite, ele nos alerta: eu estou aqui para te dar mais uma oportunidade. Voltar a reconstruir, escrever a história que se parou lá atrás. E Pedro, ele se lembra. E na sua primeira pregação, agora
não mais como um pescador de peixe, mas como um pregador da palavra de Deus. Ele volta e vem ministrar. Abandona aquela rede, porque agora suas mãos estão ocupadas com a palavra de Deus. Em sua primeira pregação, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Cristo. O que me chama a atenção nessa história de Pedro é que nunca foi sobre Pedro, mas o que Deus queria realizar através da vida de Pedro. Então não fique parado aonde você está. Deus te chamou para avançar no id da palavra dele. Através da sua vida, há vidas lá fora necessitando de ouvir essa palavra. Desperta o dom, o chamado, o ministério que Deus colocou em nossas mãos. E pegue a sua palavra e deixa que o mais ele faz. E ali a história foi sendo construída até a sombra de Pedro curava. Até que no final da sua história, Pedro, ele não... Alguns historiadores relatam que em sua morte ele tinha tanta consciência e identidade de quem ele era, para quem ele servia, que ele falou assim: não quero ser pendurado igual o meu Senhor. Eu não tenho direito a essa honra. Mas de cabeça para baixo ali foi a sua morte, de acordo com alguns historiadores. E aí nós trazemos uma moral para vocês, crianças, nessa tarde. Esse barquinho, se lembram dele? Aqui foi o ápice da vida de Pedro, aonde ele foi o protagonista, viveu o sobrenatural, o único homem fora Jesus a vivenciar aquela situação. Mas nessa tarde, eu simbolizo aqui as nossas vidas, esse preto, o pecado. E às vezes, para nós chegarmos ao ponto que Cristo quer, para deixar que Ele construa e seja o arquiteto, né, da nossa história, é necessário a gente passar por algumas mudanças que às vezes vão doer, e a gente já não vai ter mais aquela forma de antes. E aí, aquela pessoa que era briguenta, ela se torna uma pessoa passiva. E quando tem um murmurinho na equipe, ela chega para apaziguar. Dependente de quem está certo ou errado, ela quer que a paz de Cristo reine, porque ela entendeu que só na união que Deus opera a bênção. Ela é entusiasmada, está à frente. Antes ela usava isso e fazia muita coisa errada. Agora o entusiasmo dessa pessoa está interligado à sua fé. E ela ousa no sobrenatural de Deus. E em meio à infidelidade que nós temos diante do Senhor, a fidelidade dele se torna abundante em nossa vida. E aí chegamos com o nosso foco para Cristo. Porque foi mais fácil em casa. Mas foi, glória a Deus. Porque agora quem é o meu foco e o meu alvo é Jesus. Não é mais sobre eu, Leonardo. Agora é sobre quem habita em mim. Eu vou exercer o meu chamado. Então aqui eu finalizo e eu peço a vocês que seja uma veste, uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor para a saúde. Amém? Amém.